A paz do eterno Yahweh, Criador de todas as coisas, a todos os irmãos. Aqui, irmãos, eu venho trazer na própria Bíblia Almeida, documento, revista Almeida, revista atualizada. Isso dá para os irmãos ver. Vou abrir aqui, ó. Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida. Aqui, ó. O prefácio ao texto bíblico. Aqui, irmãos, vou dar um zoom para vocês verem. Aqui, ó. A palavra Senhor, aqui logo abaixo do nome Salmo 73. A palavra Senhor sempre é escrita em maiúsculo, com letras maiúsculas, quando do texto original hebraico aparece o nome Javé. Só que sabemos, irmãos, que o nome nem Deus, nem Senhor, nem Javé não se refere ao nome do Criador de todas as coisas. A própria Bíblia Almeida mostra que no original não existe essa palavra Senhor no hebraico. Até porque Senhor em hebraico significa Baal. E eu vou mostrar aos irmãos que Senhor significa Baal. Então, claro, é óbvio que a própria Bíblia Almeida fala que no hebraico não existe essa palavra Senhor, porque sabe que Senhor não se refere ao nome do Criador, entende? Eu vou mostrar aos irmãos o significado dessa palavra Senhor no hebraico. Pois é, irmãos, igual eu venho dizendo, Oséias 2,16 fala assim, ó. Aqui, ó, todas as versões, ó. Nova NVI, nova versão internacional. Vou clicar aqui, ó. Naquele dia declara, aqui está o Senhor, só que no hebraico dá o tetagrama, Yod He Vav He, Yal, no lugar de Senhor. E naquele dia declara Yal, você me chamará meu marido, não mais me chamará de meu Senhor. Tirarei dos seus lábios o nome dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Essa outra versão aqui é a Almeida Corrigida Fiel. E naquele dia, olha aí, ó. Naquele dia diz alto, me chamarás meu marido e não me chamará mais meu Senhor. E da tua boca tirei o nome dos Balaíns. A Bíblia Ave Maria Católica Online mostra que no versículo 18 diz: naquele dia diz Ial, tu me chamarás meu marido e não me chamarás de meu Baal, porque Senhor significa Baal. Entende, irmãos? Olha, não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal, e ninguém pronunciará tais nomes. O Eterno está falando que vai restaurar o invocar ao nome dele, que foi perdido com o passar dos tempos. Trocaram o nome Ial por Senhor, que significa Baal. Eu vou mostrar aqui aos irmãos. Aqui, ó. Origem do nome Senhor. Tá aqui. Olha, a primeira coisa que aparece, irmãos, Baal, porque Senhor significa Baal. Vamos clicar e ver. Baal em hebraico é um teônimo e título honorífico que significa Senhor. Tá vendo? Olha o culto. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim ou Balins. Entendeu, irmão? Balins. Da mesma forma que fala que o Eterno vai tirar da boca do povo dele o nome dos Balins, do povo de Baal. Porque, ó,
os crentes das denominações na igreja católica, eles estão invocando inocentemente, sim, mas estão chamando por Baal. E o Criador, ele está revelando o seu nome para nos purificar através do seu nome, porque quando a gente invoca o nome do Criador, a gente tá se limpando de toda a idolatria, porque infelizmente foi isso que as religiões fizeram, paganizar o nome do Criador, colocaram nomes blasfemos, pagãos, para as pessoas invocarem como se estivessem invocando o próprio Criador. Eu vou, primeiramente, irmãos, eu vou mostrar aqui, ó, quem foi Baal na Bíblia, né? Para algumas pessoas entender, que podem ser que alguns não compreendam. Em Canaã, o povo hebreu lutaram em várias épocas contra a adoração do Deus Baal. Era uma entidade, vendo? Baal, ele era adorado, e o Criador de todas as coisas, ele não divide a adoração dele com ninguém, igual tá escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Êxodo 20, versículo 4, fala que o Criador, ele não divide a glória dele com ninguém, porque ele é o Criador de todas as coisas. Os outros são imitações, né, da verdade. Olha aqui, os 10 mandamentos da lei. Então vou falar o nome do Criador. Então falou o Altíssimo, Iau, todas essas palavras, dizendo: eu sou o Criador, que te tirei da terra do Egito, da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há no cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou Iau, teu Criador, zeloso, e que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta gerações daqueles que me odeiam. E faço de compaixão a milhares do que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Tá vendo, irmão? Que mostra aí claramente a importância da fidelidade ao nosso Criador e aqui, irmão, no livro de 1 Reis, aqui, ó, 1 Reis fala de uma disputa de nomes. Olha, dá para ver claramente aqui, ó. Essa Bíblia, deixa eu voltar aqui, ó. É a Bíblia israelita. Que eu vou clicar nessa aqui, vai ficar mais fácil. Bíblia israelita. Eu vou abrir aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, que fala sobre a disputa de nomes que houve no Velho Testamento entre o profeta Alial, Elias, e os profetas de Baal, que já existiam naquela época essa questão do engano, né? As pessoas estavam invocando e adorando Baal, pensando que Baal era o Criador, da mesma forma que hoje as pessoas clamam por Senhor, Senhor, pensando que está chamando pelo Criador, só que está chamando por Baal. Olha aqui, ó. 1 Reis, capítulo 18, versículo 18. Versículo 21. E Alial se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se é, aqui ó, Iod, YHWH, referente ao nome Ial. Se Ial é o Eterno, segui-o, mas se é Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Alial ao povo: só eu fiquei dos profetas de Ial, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam para nós 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não metam fogo.
E eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome de Iau. Vendo? Ali Iau, ele não se refere ao Criador como um Deus, porque esse nome Deus também é pagão. Esse nome não se refere ao Criador. O título correto é Altíssimo, o Todo-Poderoso. Esse nome Deus, ele vem do greco latino Zeus, Theos, Deus. É a terceira declinação da palavra Zeus. É Zeus, Theos, Deus. Deus vem de Zeus, então não se refere ao Criador Iau. Vendo aí, ó? Então invocar o nome do seu Elohim, do seu Deus, e eu invocarei o nome de Iau. E há de ser que responder por meio de fogo, esse será o eterno. E todo o povo respondeu, dizendo: boa é esta palavra. Então disse Elial aos profetas de Baal: escolhei para vocês um dos novilhos e preparai o primeiro, porque são muitos, e invocai o nome do Senhor. Entenda aqui, ó, o Senhor, seu Elohim, mas não metais fogo ao sacrifício. Vendo aí, ó, e Senhor e Baal estão interligados, que Senhor é Baal, aqui no versículo 25, irmãos. E aconteceu que os profetas de Baal invocaram Senhor, Senhor, a noite, o dia todo, e nada aconteceu. E quando foi meio-dia, Elias começou a zombar deles e começou a dizer: ele deve estar dormindo, né? Porque nós sabemos, irmão, que nos Salmos lá, Salmo 121, fala que Iau, o Todo-Poderoso, ele não cochila nem dorme. Elias começou a zombar dele porque na própria escritura está lá escrito que Iau não cochila nem dorme. Ele começou a zombar dos profetas de Baal, por isso aí também, irmãos. Então, Iau disse a todo o povo, no versículo 30, chegai vós todos a mim. E o povo se chegou a ele, e Iau reparou o altar que havia sido derrubado. E tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, Israel, ao qual viera a palavra de Iau, dizendo: Israel será o teu nome. E com as 12 pedras construiu o altar em nome de Iau, e depois fez em redor do altar um rego em que podia caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez, e disse: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Também aconteceu que, sendo a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elial se chegou e disse: ó Iau, o Eterno, de Abraão, Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és o Eterno em Israel, e eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Iau, responda-me, para que este povo conheça que tu, ó Iau, és o Eterno, e que tu fizesse voltar o seu coração. Então caiu o fogo de Iau e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: Iau é o Eterno, Iau é o Eterno. Irmãos, é o que vai acontecer e é o que já está acontecendo. O nome de Iau está sendo revelado em toda a terra, e todo aquele, irmão, que se apegar a esse nome vai ser salvo. Olha, essa outra Bíblia aqui, ó, mostra exatamente o tetragrama como é escrito na sua origem em hebraico. Aqui, ó, vou dar o zoom. Aqui, ó, não esteja vendo. Yod, He, Vav, He. Aqui,
aqui, ó. É assim que se escreve o nome do Criador. Que se lê Iau no transliterado. Olha, aqui no rodapé dessa Bíblia fala: o fogo de Iau desceu sobre ambas as casas de Israel, originando o reconhecimento e o arrependimento nacional com relação à idolatria, juntamente com o que renunciasse a todos os falsos senhores. Baalim, entende? Aqui, ó. Aqui, ó. Desse outro rodapé aqui fala: Baalim significa senhores, o Senhor, o Senhor. O nome de Iau e o uso do mesmo são provas chaves da legitimidade de um profeta. Olha aqui, ó, irmãos, o tetragrama que está escrito na Torá do povo Yaldim, do povo judeu, ó. Mostrar aqui aos irmãos que a origem da letra J, olha, a letra J ela surgiu no ano de 1515, depois já do Salvador, e portanto não tem possibilidade alguma do nome do Salvador ser Jesus, entende? Até porque, ó, a letra J não existe nem no alfabeto hebraico, nem no alfabeto grego e nem no alfabeto latim. A letra J só apareceu após o ano de 1500. Tá vendo aí? Que os testemunhas de Jeová falam que o nome do Criador é Jeová, mas não tem possibilidade de ser, porque essa letra J ela passou a existir somente a partir do ano de 1500. Olha aqui, ó. Aí eu vou aqui, irmãos, no Google Tradutor. No Google Tradutor. Português. O hebraico. Olha aqui, ó, do português para o hebraico. Eu vou colocar assim, ó. Olha, os irmãos conseguem identificar aqui, ó, onde eu vou copiar o tetragrama Yod, He, Vav, He, na pronúncia. Yeah. Olha, tá vendo, irmão? Yod, He, Vav, He, aqui, ó. Os irmãos podem observar. Iau. Iau. Tá vendo? Iau. Aqui o tetragrama. Eu vou mostrar lá mais uma vez na Bíblia hebraica como é escrito o nome do Criador. Olha aí. Os irmãos conseguem identificar aí. Yod, He, Vav, He. Como é que se escreve o nome do Criador no hebraico? Olha aqui onde está no Google Tradutor, ó. Yod, He, Vav, He. Pronúncia. Iau. Iau. Olha. Os testemunhas de Jeová, né? Dizem que o nome do Criador é esse. Mas olha aí. Eu vou colocar aqui o nome Jeová.
português para o hebraico. Aí aparece o tetragrama, tá vendo aí, ó? Só que igual eu mostrei aqui há pouco, não existe a letra J, e nem existia, né? Na verdade até o ano 1500, e o Criador sempre existiu. E o Salvador, que as pessoas muitos conhecem por Jesus, não tem possibilidade de ser Jesus, porque a letra J só passou a existir após o ano 1500. Então é falso esse nome. Jesus e Jeová são falsos. O nome do Criador, na verdade, é Ial, Ial dos exércitos. Assim é o nome do Criador. Ial. Olha aqui o tetragrama mais uma vez. Quando essa Bíblia é israelita, quando o Eterno mandou Moisés para libertar o seu povo do Egito, ele falou o nome dele a Moisés. Aqui, ó, no capítulo 13, disse Moisés: então disse Moisés ao Eterno: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Eterno de seus pais me pediu para que eles me perguntarem, me mandou a vocês, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? E o Eterno disse a Marcha: eu sou Ial, o Criador. Dá pra ver o YH, o WH aqui, irmão? O Criador de seus pais, o Criador de Abraão, de Isaac e o Criador de Jacó. Aqui no versículo 15: este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Olha, para mostrar aos irmãos aqui, para não haver dúvida. O tetragrama. Aqui, ó. YHWH, Yod He Vav He. Dá pra ver aí, irmãos? Que YHWH. YHWH Ial é o tetragrama que está escrito lá no hebraico aqui, ó. Os irmãos podem ver. Dá pra ver aqui, né? YHWH. O Criador, irmãos, ele tá chamando um povo ao arrependimento e está revelando o seu nome, para que as pessoas possam adorá-lo em espírito e em verdade. Aí, ó, que apareceu aqui agora, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 12, que fala assim: porque os olhos de Ial estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto de Ial é contra os que fazem mal. Tá vendo aí, irmãos? Tem muitas pessoas boas no meio dos centros religiosos que estão sendo enganados por ensinamentos vindos de homem, somente querem roubar, porque essa é a verdadeira expressão, roubar, porque eles cobram dízimos. Eles sabem muito bem, irmãos, os pastores sabem muito bem que esse negócio de dízimo é da era da lei, que nunca foi dinheiro. O dízimo, irmãos, era alimento, e não era mensal, era anual. Vou mostrar aqui aos irmãos. O dízimo era anual. Olha a evolução dos dízimos. Nas escrituras era anual, atualmente é mensal.
era alimento antigamente, agora virou dinheiro. Era lei obrigatória e era a herança dos levitas. Hoje em dia eles só ameaçam psicologicamente os cristãos e gentios com essa lei. Era 10% absoluto, nem mais nem menos. Hoje cobra até 30% trízimo. Somente circuncidados podiam praticar. Hoje qualquer gentio incursivo finge imitar. Somente descendentes de levitas podiam administrar. Donos de templos cobram e ainda mentem dizendo que são levitas. Porque levita era o povo da descendência de Levi, né, irmãos? A cada 3 anos os pobres também comiam os dízimos. Hoje em dia o pobre não tem vez, irmão. Hoje é só pro bolso do pastor. Pastor enricando, comprando mansões, iate, avião aí, esses milionários, bilionários, esses pastores, irmão. No 7º ano ninguém podia dizimar. A arrecadação hoje em dia não para nem por uma semana. O devorador era um inseto. Hoje em dia virou um demônio do azar. Era para suprir a tribo de Levi, pois não tinha terra para cultivar. Hoje em dia é para manter a família do pastor, que não quer trabalhar. É a verdade, irmãos. Essa é a mais pura verdade. Olha, igual conforme eu falei aos irmãos agora há pouco, ó. Quem foi o criador da letra J aqui, ó. Pedro de la Ramée, francês, filósofo, criou a letra J. Olha aqui, ó. E onde usavam-se a letra Iod no hebraico, eles trocaram pela letra J, tá vendo? Para corromper as traduções da Bíblia. A igreja primitiva nunca usou nomes Jeová e Jesus. Tá vendo aí? É hora de acordar, é hora de sair do engano, irmãos. O Eterno, ele é bom, ele é bondoso, ele está chamando ao arrependimento. Ele está chamando todos aqueles que têm um coração puro, que estão no engano, para serem livres e libertos dessa religião, desses templos, denominações que são divisões. Eles estão dividindo o corpo do Mashiach. Isso é grave, irmãos. A gente tem que ter comunhão, união. Essas pessoas aí, elas fazem divisão. Em cada esquina levanta um templo, uma denominação e bota um nome ali bacana para atrair as pessoas e só a fim de fins lucrativos, irmãos. Olha o que o Eterno diz aqui na sua própria palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo 48, diz assim: mas o Eterno não mora em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos 7, versículo 48 em diante. Como diz o profeta: os céus é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Altíssimo. Qual o lugar do meu repouso? Não fez a casa a minha mão todas as coisas? E também fala, irmãos, lá em Atos 17, diz, 17, 20, versículo 24, irmãos. O Eterno que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o soberano dos céus e da terra, não mora em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças de homens, para habitarem sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Eterno, se acaso tateando o pudessem achar, o qual contudo não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos seus poetas disseram, pois dele somos geração. Sendo nós geração do Eterno, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro
ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas o Eterno, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Uma vez que determinou um dia em que hão de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando do meio dos mortos. Tá aqui bem claro, irmão, que o Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele não apoia a adoração à imagem de escultura. Dá para ficar bem claro aí. E no livro de Êxodos também fala sobre isso. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti, não terá outros deuses, vendo aí, diante de mim. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou Iau, teu Criador. Sou eterno e zeloso, que visito o delito dos seus pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de clemência com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vendo aí, irmãos, o quanto é séria a coisa. Voltando ao assunto dos crentes, dos evangélicos, na verdade, dos católicos, estão invocando o nome dos ídolos. Jeremias, que é Irmial o nome dele, capítulo 11, versículo 19, diz assim. Aqui nessa Bíblia está no versículo 20, mas tá. Eu era como um manso cordeiro que se leva à matança. Não sabia que contra mim maquinavam projetos, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que não tenha mais memória do seu nome. Tá vendo aí, irmãos? Memória do seu nome. Isso foi planejado, esconder o nome do Criador. Isso aconteceu. Esconderam o nome do Criador para que as pessoas invocassem ídolos pagãos ao longo do tempo. Só que o Eterno, ele é tão tremendo de um jeito que ele prometeu no livro de Ishaial, que é Isaías, no capítulo 52, no versículo 5 e 6, ele mostra que vai revelar o nome dele e que o nome dele era blasfemado. Olha aqui, no versículo 5 do capítulo 52 de Ishaial, Isaías. E agora, diz o Iau, meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os seus dominadores dão uivos sobre ele. Dão uivos, irmãos, são lobos. Esses pastores disfarçados de ovelhas, são lobos devoradores. Diz Iau, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo, todo dia, o dia todo, chamando ele de Senhor, de Deus, de Jeová. Por isso o meu povo saberá, no versículo 6, o meu nome saberá naquele dia que sou eu que falo, e aqui estou. Ele prometeu que o nome dele ia ser revelado no final dos tempos, e é o que está acontecendo agora, irmãos. Na própria palavra deixa claro que o nome dele é extremamente importante, irmãos. O nome dele é extremamente importante. Olha aqui, Números 6, versículo 27, vai dizer assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. No versículo 27, Números 6, 27. Essa cultura, irmãos, que as pessoas têm hoje em dia, né, que falam, né, o pagão lá, que não, Deus te abençoe, Deus te proteja, isso aí é uma cultura de Israel.
É um mandamento de ao Criador. No versículo 24, no 22, 22 em diante, disse Iau a Marcha, a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: Iau te abençoe e te guarde. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha clemência de ti. Iau levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O Eterno, o Criador, ele pediu para que nos nomes dos filhos dos israelitas colocassem o nome deles. Para quê? Para que quando os filhos, eles chamassem pelos filhos, eles invocassem o nome do Eterno para perto de si. E invocando o Eterno, irmão, está trazendo coisa boa para si, trazendo paz, trazendo amor, né? Trazendo tudo de bom, irmãos, quando invoca o nome do Eterno. Por isso que o nome dos profetas contém o nome do Salvador, do Criador. Olha, Isaías é Ixaial, Jeremias e Irmial, Ezequiel e Razacal, Jonas é Iauna, Zacarias, Zacarial, entende, irmão? Daniel se chama Daniel, porque aqui, irmãos, ainda de uma forma ou de outra está meio paganizado, né? Eles colocaram com sinais maçoréticos o nome do Eterno, mas para quem tem discernimento espiritual sabe a verdade, né? Quem sabe a verdade sabe que os nomes das verdadeiras pronúncias são sem sinais maçoréticos. Ixaial, Irmial, Irrazacal, Iauna, Daniel, todos trazem o nome do Eterno Criador Iau, inclusive o nome do seu filho também. O nome do filho do Eterno, ele traz o nome do Pai. Se ele mandou colocar o nome do filho, no filho dos outros o nome dele, quanto mais ele não iria pedir não iria mandar colocar o nome dele, né, no seu filho. Olha aqui a Bíblia de israelita, mostra aqui Lucas capítulo 1, versículo 31 diz: conceberás e dará à luz um filho, ao qual porá o nome de, aqui está Yeshua, mas na verdade é Yausha, que significa Iau salva, Iau é a salvação. Vendo? Yeshua, aqui não está nem Jesus, está Yeshua, porque na verdade essa letra J, irmão, não existia até um tempo desse. O nome do Criador é Yausha. Esse é o nome do Salvador, perdão. Salvador é Yausha, Criador é Iau. Yausha significa Iau é a salvação. Iau salva. Aqui, irmãos, ó. Daniel, capítulo 9, versículo 19, fala assim: ó Iau, no versículo 18, ó Iau, ouve, Iau, e perdoa, ó Iau, atende, age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó poderoso meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Dá para os irmãos identificar aí? No versículo 18, fala, Daniel 9, versículo 18 diz: ó Iau, nos perdoa e atende, não retardes por amor de ti mesmo, ó poderoso meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Que nome é esse, irmãos? Iau. Olha o nome da cidade aqui, ó. Iau Shalan. Tá vendo? Aqui tá escrito Yerushalaim, mas não é isso aqui. É Iau Shalan. Iau Shalan, que significa Iau é paz. E qual é o nome do povo? O nome do povo é Iaudim, porque Din no hebraico significa povo. Sendo assim, povo de Iau. Entende, irmãos? Povo de Iau. Igual eu falei, não há possibilidade de ser Jerusalém, porque lá não existe letra J. E nem judeu, porque aquilo não existe J no hebraico. O nome é Iaudim. E o nome da cidade é Yaushalan, que contém o quê? O nome
do Eterno. Por quê? Aí, ó. Ouve, ó Iau, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Vamos lá. Se o nome da cidade é Jerusalém, o nome da cidade fosse, se o nome do Criador fosse Deus, a cidade devia se chamar Deus Uralém. Se fosse Senhor, Senhor Uralém. Jeová, Jeová Além. Mas não tem nada a ver com isso, irmão. É Iau Shalom. Iau Shalom, o nome da cidade. Olha, Jeremias, Irmial, 15, versículo 16, 17. Esse aqui é no 17. Acharam-se as tuas palavras, eu as comi, e as tuas palavras era para mim o prazer e a alegria do meu coração, porque levo o teu nome, ó Iau dos exércitos. O nome dele é Irmial. Se o nome do Criador fosse Deus, o nome dele deveria ser Deurimial. Se fosse Senhor, Serô, Deuremias, né? Se fosse Senhor, Senhor Emias. Se fosse Jeová, Jeová Emias. Mas não é. O nome do profeta é Irmial, que contém o nome de Iau, o Criador. Tá vendo aí, no versículo 17 do Irmial, Jeremias 15, versículo 17. Jeremias, continuando no livro de Jeremias 23, que fala sobre esses falsos profetas de hoje. Aí, ó, no Irmial, Jeremias 23, o 27 em diante. Até quando se achará no coração dos profetas que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração? Esse povo aí das denominações que fala assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, enganando, mentindo, proferindo coisas que eles querem falar, né? As coisas do coração que eles falam, as prosperidades, as falsas prosperidades que eles dizem que é o Eterno que está dizendo ali. Os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome. Versículo 28 fala assim, que cuidam que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Igual eu mostrei aos irmãos quem é Baal. Origem, o nome Senhor. Aí, ó, quem é Senhor? É Baal. Da mesma forma que aquele povo lá lá no tempo do Velho Testamento, que Elias teve que restaurar ou invocar o nome de Iau, Criador, porque o povo estava adorando o Senhor, que é Baal, era Baal. Iau, ele enviou o profeta Iau para restaurar o invocado do seu nome, e da mesma forma ele está fazendo agora. Ele restaurou o invocado do seu nome e está enviando as pessoas a trazer a verdade à tona. Só que os profetas de Baal são muitos, né? Porque em cada esquina tem uma denominação evangélica, uma igreja católica que fala no nome de Senhor, né? Que Senhor é Baal. E nós, igual na época de Elial, somos poucos. Porém, o pouco com Iau é muito. Iau é o Todo-Poderoso. E ele, irmãos, ele prometeu que vai restaurar o invocado no nome dele. E ele vai cumprir. Eu creio. Eu estou fazendo aqui a minha missão, humildemente, levando os irmãos para que eles saiam do engano. Olha aí, ó. Senhor é Baal, irmãos. Ó. Senhor, olha quem foi Baal na Bíblia. Aqui, ó, relato bíblico. Os hebreus lutaram em várias épocas contra a adoração do deus Baal. Aqui, ó. Aí cita o profeta Elial, Elias e o rei Acabe. Ó, tá vendo aí, ó? Aqui no
quais fazem que o meu povo esqueça do meu nome por causa de Baal, porque as pessoas estão invocando Senhor, Senhor, e nem ligam de buscar saber a origem desses nomes que estão invocando, né, irmãos? Pois, irmãos, é isso aí. Que a paz do Eterno Yahweh esteja com todos os irmãos. Tem muitas outras passagens, irmãos, que eu poderia mostrar, mas só que para não ficar muito grande o vídeo, eu resolvi resumir, né, um pouco. Eu peço que o Eterno toque o coração de cada um dos irmãos e abençoe grandemente a todos. Yahweh abençoe os irmãos.